Olá, alunos, muito feliz de estar aqui mais uma vez junto com você, para nós estudarmos mais um capítulo da nossa disciplina de hermenêutica. E hoje, no caso, nós vamos para o capítulo 3, que é Relações Textuais e Síntese Teológica. Está aí na sua apostila, na página 31, ok? Então vamos lá. Nesse capítulo nós vamos ver 3 importantes processos para a compreensão de um texto. Primeiro, é a análise das relações da perícope com o livro em que ela faz parte. Segundo, é a análise de outros livros que lancem luz às questões presentes na nossa perícope. E terceiro, é a análise da teologia de quem a escreveu, ou seja, a aplicação espiritual de quem escreveu o livro. Nas relações intratextuais, nós vamos saber o que é relação intratextual. Relação intratextual é como nós chamamos a correspondência existente entre o conteúdo da nossa perícope e o conteúdo restante do livro em que a mesma está inserida, né? Então, o autor da nossa apostila aqui, ele costuma dizer que a perícope é apenas uma ilha. E o restante do livro seria como um grande mar de informações. Então, fica proibido analisarmos apenas a nossa perícope, ignorando o seu contexto, né? Então, nós vemos que a demarcação da nossa perícope, é isso que é a perícope, é a demarcação de um texto com um eixo temático do qual você vai encontrar ali o que você está querendo discorrer, o assunto ou tema, a tese que você está querendo discorrer. Ele tem que ter um conteúdo com começo, meio e fim. No entanto, ele está dentro de um contexto. E nós não podemos usar apenas a nossa perícope, ou texto demarcado, delimitado. Nós também temos que discorrer sobre o seu contexto, o que vem antes do nosso versículo marcado e o que vem depois. Então, isso é relação intratextual, ou seja, relação do que está dentro, do que está entre. E vamos lá. Então, como o autor da nossa apostila diz, a nossa perícope é apenas uma ilha, e o restante um mar de informações. E nós precisamos saber quanto deste mar há dentro da nossa perícope. E aqui está dizendo assim: todo estudioso da Bíblia deve, antes de iniciar um trabalho de interpretação, ler o livro todo. Antes de saber o que ele quer discorrer, ele precisa ter ali um conhecimento geral do livro, do conteúdo do livro. E isso fica um pouco difícil, não é verdade? Já pensou, você vai falar sobre um tema e de repente o livro é bem grande e você não leu ele inteiro. Mas você se lembra que nós falamos lá no finalzinho do nosso primeiro capítulo sobre as ferramentas do intérprete ou do hermenêutis? As ferramentas do intérprete são, por exemplo, dicionários da língua portuguesa e da língua que nós vamos estudar, da língua do livro que você está estudando, no caso a Bíblia. São enciclopédias bíblicas, Bíblias em mais de uma versão, né? E eu queria dizer para você que, realmente, quando nós começamos a estudar, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar Bíblias. O primeiro material que eu creio que nós adquiriremos é a Bíblia, uma boa Bíblia de estudos. E sobre isso aqui que nós acabamos de ler, que todo estudioso da Bíblia deve, antes de iniciar um trabalho de interpretação, ele deve ler o livro todo, ou pelo menos saber do que se trata, detalhes sobre o livro, sobre o autor, sobre a data, sobre o lugar. Então, boa Bíblia de estudo, uma boa Bíblia de estudo, se você for procurar para comprar, tem lá no começo de cada livro. Isso é uma dica que eu estou te dando, não está aqui no nosso material não, só para te abençoar aí. Tem lá no comecinho de cada livro, tem uma introdução. Nessa introdução, nós vamos encontrar a data em que o livro foi escrito, por quem ele foi escrito, ou mesmo que não se saiba exatamente quem o escreveu, eles vão nos orientar
O estudioso que fez esse estudo para deixar para nós, ele vai nos orientar sobre pelo menos quem ele acredita que tenha escrito, quem possivelmente escreveu. E nós vamos ver então do que se trata o livro, certo? Qual é a teologia do autor do livro, o que ele quis dizer com aquele livro, de que assunto ele trata, em que tempo ele foi escrito, em que meio ele estava quando escreveu aquele livro. Então isso vai nos ajudar muito, porque quando você estiver estudando um tema, um texto, desenvolvendo uma pregação, um estudo bíblico, uma mensagem, você pode ir lá no começo do livro e descobrir, né, do que fala o livro, qual é a teologia do autor do livro. Isso nós vamos estudar hoje aqui um pouquinho. Então esta Bíblia de estudo, ela compõe aí o estojo de ferramentas do hermeneuta, tá? Do estudioso, e isso vai do intérprete, isso vai nos ajudar muito. Para nós exemplificarmos bem o que nós queremos explicar, nós vamos retornar ao tema de João 4, do 17 ao 24, que é a questão da adoração na teologia de João. Nós já sabemos que o tema central do texto analisado é a adoração. Entretanto, nós queremos saber o que o autor quer dizer a respeito de adoração. Nós estamos estudando aí a nossa perícope no livro de João, desde o começo, né? E ainda bem que nós nos mantemos nela, parece cansativo, mas é bom, porque se nós trocássemos várias vezes aí a nossa ilha de estudos, você teria que discorrer muito mais e ler muito mais. Em termos gerais, o Evangelho de João é um tratado teológico, cujo propósito é fazer com que os homens creiam. Guarde bem esta palavra, creiam. Crer, porque em todo o Evangelho de João, nós não vamos ouvir falar de fé nenhuma vez, tá? E parece que crer e ter fé é a mesma coisa, mas eu quero que você fique preso nisso, creiam. Então, é um tratado teológico com a finalidade de fazer com que os homens creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenham a vida eterna em seu nome. João 20, verso 30. No início do livro, Jesus é identificado com o Logos, ou seja, a palavra revelada, ou o verbo vivo de Deus, a razão de Deus. Tá? Jesus é identificado como Logos, pré-existente e divino, que se tornou humano e cuja vinda tornou possível um processo semelhante que permitiu aos homens que, crendo nele, poderiam tornar-se filhos de Deus mediante a sua identidade. Então aqui nós vamos descobrindo, tá? Qual era a teologia de João quando escreveu o livro de João, né? João, ele estava ali, ele tinha um trabalho que era o quê? Ele dava ênfase de que Jesus é o Cristo de Deus. Aquele povo tinha fé. Eles tinham todas as promessas dizendo que o Messias viria, que Deus enviaria um Redentor. Mas quando Jesus chega, eles não acreditavam que o Messias viria daquele jeito. Nascido na família de um carpinteiro, nascido num lar pobre, pessoas simples, porque a expectativa daquele povo era totalmente diferente do que o Senhor deu a eles, né? Do que aconteceu. A ênfase de todo o livro de João é esta: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e os que o recebem se tornam também filhos de Deus e eternos como ele. Fica evidente no discurso de João que a filiação divina não é resultado de um processo de adoção ou consideração, certo? João, ele dá ênfase a isso, ele deixa muito claro que a filiação divina não é meramente um processo de adoção ou de consideração, mas de uma obra espiritual operada por Jesus, onde uma nova criatura é gerada. Olha que coisa linda, né? Porque nós falamos de adoção em Cristo, nós falamos de crer e ser adotados em Cristo, mas o João, ele trabalha muito firme com a inspiração do Espírito Santo para deixar claro para nós que não é simplesmente uma adoção ou consideração,
mas é um trabalho espiritual que acontece dentro do coração daquele que crê. E seria então o quê? Uma nova geração, uma criatura gerada de novo, uma nova criatura, e que vai passar neste momento a ser filho de Deus, filha de Deus. A partir do primeiro capítulo de João, tem aí uma sequência de relatos que dará coexistência à doutrina da regeneração, onde o homem condenado pelo pecado tem agora a oportunidade de alterar o seu destino mediante a crença em Jesus. Certo? Olha que bacana. Vamos lá. Charles H. Dodd escreveu um livro chamado A Interpretação do Quarto Evangelho. Eu, particularmente, estou atrás deste livro. Me interessou muito aqui pelo exemplo que ele deixou para nós na apostila. E ele observa que o trecho do Evangelho de João, que vai do capítulo 2 até o 4, narra eventos distintos, porém com características comuns. A água transformada em vinho, a purificação do templo, o diálogo entre Jesus e Nicodemos e o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana possuem aspectos comuns. Então são 4 fatos, 4 narrativas que possuem o mesmo sentido, aspectos comuns. Quando sugerem a ideia de algo velho sendo substituído por outro novo e melhor. Sendo assim, a água da purificação do cerimonial judaico é substituído pelo vinho novo. O templo antigo e demolido e por Cristo reedificado, um novo templo. O nascimento físico da carne dá lugar ao nascimento espiritual, e a água do poço de Jacó é substituída pela água viva. E o antigo culto formal Gerezim e Jerusalém é substituído agora pela adoração em espírito e em verdade. Que coisa linda, né? Olha só como um bom estudo amplia o nosso entendimento, né? O sentido comum nas narrativas relacionadas é a do desapego às instituições da religião judaica. E uma releitura dessas narrativas nos permite inferir que em João 4, a ideia é a de que a Torá é água, mas não é a água viva, ou a água da vida eterna. Para Dodd, a Torá foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O templo perde o seu significado quanto à questão topográfica e ritual, e cede lugar à condição espiritual do celebrante, que já não é o aqui ou o ali, mas quem e como Deus pode ser adorado. Embora a ênfase em todas as narrativas apresentadas por João seja a de destacar o obsoletismo da religião dos judeus, o texto analisado faz uma concessão ao judaísmo, quando comparado à forma samaritana de culto. A salvação vem dos judeus, né? Segundo Dodd, o judaísmo é a porta de entrada para o cristianismo. Entretanto, tanto o método judaico de adoração como a versão oferecida pelos samaritanos são cultos meramente formais, que operam com o sensível e o material, representados pela água do poço. Porém, Jesus propõe uma nova religião, representada pelo vinho de Caná, pelo novo templo, que era ele mesmo, pela água da vida, que também era ele, e celebrada pela nova criatura, gerada pelo novo nascimento e que foi revelado a Nicodemos. Amém? Olha que coisa linda, está muito claro, né? É muito gostoso discorrer sobre esse assunto e ver quanto é importante você lançar mão dos recursos que nós temos para uma boa interpretação de um texto. Vamos lá. A transição do diálogo com a mulher samaritana para o diálogo com os discípulos aparece também uma perfeita verossimilhança. A ideia do alimento e da satisfação da fome está em harmonia com a ideia da água e da satisfação da sede. Aqui nós percebemos o quê?
que os discípulos vieram com Jesus até Sicar, até ali, aquele poço de Jacó, sentaram, Jesus se sentou ali, enquanto eles foram à cidade comprar comida, porque eles estavam em viagem e estavam com fome. E Jesus fica sentado ali alegando que ele estava cansado. Mas na realidade tinha todo um propósito, que era o quê? Um encontro pessoal com uma mulher sedenta, que não sabia como saciar a sua sede. Prova disso, ela já estava no seu 6º relacionamento, porque ela buscava saciar uma sede da alma dela, e ela não sabia o que é que saciaria aquela sede. Na verdade, ela precisava voltar e voltar e voltar ao poço de Jacó, procurando uma água que mata uma sede física natural. Quando, na verdade, Jesus se apresenta para ela como água viva e deixa ela compreender que o que ela precisa é de saciar a sede da alma, né? Nós vemos tanta gente, não é verdade? Que busca saciar a sua sede da alma, a sede espiritual, com coisas materiais, com elementos naturais. Então, quando nós lemos essa história e vemos o trabalho de Jesus aí, nós ficamos encantados. O que isso tem a ver? Isso aqui também faz parte de estudar o contexto, né? É uma relação intratextual também. Olhar para os discípulos que deixaram Jesus ali e foram em busca de algo natural para saciar a fome, enquanto Jesus permaneceu ali para buscar alguém que tinha uma sede muito profunda, e ele podia oferecer ele próprio a água da vida para saciar a sede da alma. Coisa linda, né? Então agora que nós falamos das relações intratextuais, a relação da nossa perícope com o restante do texto onde ela está inserida, o que está dentro, nós vamos falar de relações intertextuais, relações do que está entre, né? Então estava dentro, agora paralelo. Vamos lá, tópico 2, relações intertextuais. Relação intertextuais é a conexão existente entre um texto analisado e textos de conteúdo analógicos, ou que ofereçam esclarecimento, ou que joguem luz à nossa perícope, sobre uma ideia, sobre uma situação ou tema da nossa perícope. O exame das relações intertextuais é uma forma específica de se aplicar a regra áurea. De quê? Qual que é a nossa regra áurea? Qual que é a nossa principal regra da hermenêutica? É que a Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Lembra que nós falamos isso no capítulo 2? A Bíblia nunca vai se contradizer. Então eu estou falando de um determinado tema e fora disso eu vou sempre ter outra afirmação com verdades semelhantes sobre isso que eu quero afirmar, certo? Então, mesmo que seja lá no começo da Bíblia, eu vou encontrar alguma coisa que fortaleça, que enriqueça, que reafirme o que eu estou tentando trabalhar aqui. São relações intertextuais. É a análise de outros textos que joguem luz sobre a minha tese. Então vamos lá. Como fatos narrados pelo texto investigado ocorrem em Sicar, na Samaria, nós poderíamos pesquisar, por exemplo, sobre o que outros textos bíblicos poderiam nos informar acerca desta cidade. Poderíamos também recorrer a outros textos para investigarmos sobre o que dizem sobre os tópicos presentes em nossa perícope. Siquém, Sicar. Provavelmente em Sicar sejam a mesma, Siquém, Sicar. Provavelmente Siquém e Sicar sejam a mesma cidade, situada no lugar onde Jacó comprara um terreno dos filhos de Amor, pai de Siquém. A importância do lugar se dá pela correspondência com a história dos patriarcas e pelas frequentes citações bíblicas. Com o auxílio de uma concordância e depois de uma enciclopédia ou dicionário, nós poderíamos relacionar alguns textos de interesse hermenêutico para concluir que, preste bem atenção, a primeira menção do lugar é feita em Gênesis 1, 2, 6 e 7. Gênesis 12,
de 6 a 7, quando Abraão constrói um altar. Anos mais tarde, Jacó compra em Siquém um terreno dos filhos de Amor e edifica ali um altar. Também está lá em Gênesis 33, 18, 19, 34 e 2. Aí também Jacó teria cavado um poço, onde séculos mais tarde nós vamos encontrar provavelmente Jesus sentado e mantendo um diálogo com a mulher samaritana. Então, Siquém, Sicar. O nome Sicar origina-se de Siquém. Nesse lugar, Siquém desvirginou, isso faz parte da história, é muito importante. Neste lugar, Siquém desvirginou a filha de Jacó, gerando uma revolta de Simeão e de Levi, que assassinaram todos os homens de Siquém e levaram cativas suas mulheres e crianças com as suas possessões. Isso está em Gênesis 34. Também lá em Siquém, Jacó escondeu deuses estranhos debaixo de um carvalho. Gênesis 35, verso 4. Em Siquém, José teria sido sepultado. Josué 24, 32. Foi em Siquém que Israel se reuniu, liderado por Josué, para recordar as bênçãos e maldições proclamadas por Moisés nos montes Ebal e Gerizim. Josué 24, 1. Siquém foi o palco da rejeição de Roboão pelas tribos do norte, que aclamaram Jeroboão como seu rei, testemunhando assim a divisão de Israel e tornando-se a sua primeira capital. 1 Reis, capítulo 12, verso 1 a 19. Historicamente, é possível entender por que as relações entre judeus e os habitantes daquele lugar não eram tão amigáveis. Eu vou dar uma dica para você, antes de nós entrarmos em outros tópicos. Se você está estudando hermenêutica, se você está estudando teologia, e você ainda não é um leitor da palavra de Deus, é inútil você continuar. Porque você percebeu aqui, se você já é um leitor, se você já leu essas histórias que nós estamos usando como exemplo aqui, vai ficar muito simples para você relacionar o texto que nós estamos estudando com os fatos que você já viu lá atrás. Agora, se de repente você está cru, você está verde, você não leu nada sobre isso, você vai ficar boiando. Você não vai ter noção do que está sendo feito e como é que nós vamos, do que está sendo lido aqui, lembrado por meio da leitura, e como é que você vai conseguir, então, interpretar esse texto. Então, eu não estou te criticando nem te condenando. Como sua professora, eu estou aqui dando uma orientação para você. Comece a ler a Bíblia. Gaste tempo com ela todo dia, todo dia. Separe um momento. O nosso tempo quem faz somos nós. Então separe um momento e seja um leitor da palavra de Deus. E o mais importante, insista em assuntos que você não domina. Insista em assuntos que você não consegue entender. Porque é aí que mora, você entendeu? O desvendar de Deus para que você comece a compreender. Deus, ele vai ver o seu interesse, o seu empenho, e ele vem com o seu espírito derramar luz na sua mente, no seu entendimento, para que você cresça, ok? Eu quero deixar aqui para você uma coisa que não tem a ver com o nosso estudo, mas veja bem, você sabia que a Bíblia o original não era dividido em capítulos e versículos? Isso aconteceu quase um século depois de Jesus, depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou e partiu para a eternidade. Então, quem conhecia, um bom judeu que conhecesse a Torá sagrada, ou os escritos da palavra, você já imaginou como ele acharia determinado escrito, determinada referência? Referência não, porque não tinha. Para ele encontrar um determinado termo ou ponto da escritura, um determinado texto da escritura, que dificuldade que ele tinha. E quando eu penso, por que não foi dividido antes, desde o começo, em capítulos e versículos? Porque imagina quanto isso facilita a nossa vida. Por outro lado, aqueles que só leem o que interessa. Versículos e capítulos que condizem com o que eu quero para me autoafirmar, são promessas de Deus para mim. A Bíblia é para ser lida inteira, nós temos que conhecê-la como um todo. Nós temos que nos empenhar para conhecê-la como um todo. Então eu quero dizer para você, por que Deus já de primeiro momento não permitiu que a Bíblia fosse
classificada assim, com capítulos e versículos, dividida dessa forma, para facilitar a vida do que lesse. Porque o interesse de Deus é que os filhos dele conhecessem toda a Escritura, inteira, no sentido geral. Qual é a mensagem que ela traz? Qual é o tema central dela? O que ela propõe para nós? Qual é a orientação que ela nos dá? Mais outra coisinha, você sabia? Nós estamos aqui analisando, por exemplo, do capítulo 2 ao 4 do livro de João. Todos os assuntos que estão lá destacados pelo seu tema, por exemplo, o diálogo com Nicodemos, a transformação de água em vinho na festa de Caná da Galileia, no primeiro milagre de Jesus. Nós vemos ali depois a purificação do templo, e nós vemos ali Jesus abordando uma samaritana e dialogando com ela, oferecendo a ela a água da vida, que não era uma água simplesmente que matava a sede natural, mas a água que matava a sede da alma e que jorrava dentro do ser humano uma fonte que salta para a vida eterna. Todos esses textos que têm aí, né, uma relação entre si e um entendimento comum do que João queria dizer, da teologia de João, eles estão destacados por um título, que também facilita muito a nossa vida. Mas isso é coisa de quem traduziu a Bíblia, sabia? É bênção para nós muito, facilita a nossa vida demais, mas não foi deixado no original. Aí é pecado ter? Não, de maneira nenhuma. O que é pecado, sabe o que é? É eu e você, com todas essas facilidades, negligenciarmos uma boa leitura, um bom estudo da palavra de Deus. Porque tem gente que não teve acesso a nada disso e que sabe muito mais do que nós. Então, eu bendigo a Deus por você estar interessado em aprender teologia, em estudar hermenêutica, se interessar. Mas faça isso com um bom estudo da palavra de Deus. Amém, querido? É uma dica para você. Vamos falar aqui de outros tópicos. O texto pode ser analisado também em conexão com outras passagens bíblicas que se referem aos tópicos mais importantes. Por exemplo, Jesus identificado como profeta pelo povo. Jesus foi identificado como profeta não apenas pela samaritana, porque num determinado tempo da conversa ela disse: eu vejo que o Senhor é profeta. Ele estava revelando para ela a vida dela, coisa que ninguém sabia, né? Pelo menos Jesus não sabia. Então, também tiveram outras pessoas, se nós estudarmos aí textos em volta da nossa perícope, né, relações intertextuais, nós vamos ver, por exemplo, em Lucas 7,16, que depois que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, eles chamaram Jesus de profeta, ou então eles identificaram Jesus como um profeta. Também em Lucas 24:19, Jesus foi identificado como profeta pela multidão, depois que ele transforma ou multiplica pães e peixes. Em João, no capítulo 6, verso 14, Jesus também é identificado como profeta pela multidão, depois que ele discursa na festa dos tabernáculos. E sobre o lugar sagrado, são outros tópicos que nós estamos estudando. Dentro da nossa perícope também é falado sobre o lugar sagrado. O lugar aqui no monte, né, de Gerezim, foi o lugar separado, onde os nossos pais, os nossos pateres, os nossos antepassados adoravam o Senhor. Vocês dizem que é em Jerusalém. Então, sobre o lugar sagrado, em Gerezim, Jotão pronunciou uma parábola aos cidadãos de Siquém, que agora Sicar. Está em Juízes capítulo 9, 7. Deus afirmou ter santificado o templo de Jerusalém para adoração. 1 Reis 9, 3, 11. 2 Crônicas 7, 12. Sobre a adoração verdadeira. Após críticas ao formalismo dos sacerdotes, Malaquias prevê um culto semelhante ao descrito por Jesus à mulher samaritana. Mateus 1, 11. E Paulo também orienta Timóteo acerca de um culto onde o lugar ideal é todo aquele onde houver mãos limpas. Então Paulo afirma para Timóteo, o lugar ideal é aquele lugar onde você se acha com as suas mãos limpas, ou seja, as suas obras são boas, são puras, são genuínas, verdadeiras, ok? 1 Timóteo 2,8.
e sobre a ignorância litúrgica dos samaritanos. Em 2 Reis, é narrado como estrangeiros trazidos a Samaria pelo rei da Síria organizavam cultos pagãos nos altos que os samaritanos fizeram. Então, os samaritanos consagraram ali altos que lembrassem o Monte Gerizim, onde eles queriam adorar a Deus. Em 2 Reis 17, 29, nós vemos pela história, né, que o rei que tomou aquele lugar trazia ali homens pagãos, estrangeiros pagãos. E eles começaram então a trazer as suas práticas nos montes da adoração santa. Eles sacrificavam a outros deuses ali, faziam sacrifícios para deuses estranhos, corrompendo aquele lugar. Nós podíamos também discorrer sobre esse outro tópico. A salvação vem dos judeus. Isaías fala da influência universal de Jerusalém na adoração. Isaías 2:3. Lucas menciona Jerusalém como ponto de partida para a pregação do Evangelho. Lucas 24:47. E o apóstolo Paulo afirma que os judeus são o povo de onde sairia o Cristo. Romanos 9:4 e 5. Nós temos aí outros 2 pontos que você pode entrar e estudar, porque nós já gastamos mais tempo do que precisava. Então vamos lá, tópico 3, síntese teológica. Do que se trata a síntese teológica? Trata-se da composição teológica da tese a partir dos conceitos teológicos achados na perícope, ou seja, uma aplicação espiritual. Eu pego a tese que eu estou estudando e eu trago a aplicação espiritual de quem a escreveu. Certo? Esta é a síntese teológica. No processo, o exegeta seleciona as sentenças de relevância teológicas e as examina separadamente. Por exemplo, as frases: vejo que és profeta, adoração ao Pai e em espírito e em verdade. Não parecem, a princípio, conterem em si elementos teológicos. Eu vou ler de novo, ler melhor. Essas 3 frases que nós ditamos para você, que saem na sua apostila, não parecem, no princípio, conterem em si elementos teológicos. Não enquanto a análise não começa. Mas uma vez, com a ajuda de comentários e enciclopédias de teologia e dicionários, nós partimos para uma jornada analítica destas frases. Vamos para a primeira delas. Quando a mulher diz para Jesus: vejo que és profeta. Então olha só o raciocínio do autor da nossa apostila. Com essa afirmação, a mulher samaritana introduz o tema da adoração, como quem percebe estar diante do fim das suas buscas. Ela tinha uma curiosidade. Ela, apesar da sua vida errada, pecaminosa, das suas práticas ruins, no íntimo dela, ela tinha um temor de Deus e uma curiosidade em saber o jeito certo e o lugar certo onde pudesse adorar a Deus. Então veja lá. A mulher admite, ao considerar que Jesus era profeta, a mulher admite o próprio Deus como o autor da afirmação: não tens marido. Era como se o próprio Deus estivesse falando para ela: mulher, você não tem marido. Ele disse para ela: você quer saber? Vai lá na cidade e busca seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. E quando Jesus olha para ela e diz: mulher, nisso você disse bem, você não tem marido. Ela atribui, por isso que ela diz: eu vejo que tu és profeta. Ela atribui como se o próprio Deus estivesse falando para ela. Por quê? Porque eles consideravam o profeta como a própria boca de Deus. E olha o que isso tem a ver com o que João fala de Jesus, o verbo vivo de Deus, ou seja, a palavra revelada, o logos de Deus. Então veja bem, mais uma vez, com a ajuda de comentários, enciclopédias de teologia, dicionários, nós partimos para uma jornada analítica disto, né? Não tens marido. Isso porque um profeta era o que falava da parte de Deus, era a própria boca de Deus. A afirmação vejo parece indicar a apreensão de uma verdade pelo uso de uma faculdade que transcende a função dos sentidos.
é também mais do que uma percepção intelectual, e se trata de uma impressão irresistível da teologia, possibilitada pela própria natureza de Deus, que se revela em Cristo. Essa ideia se enquadra harmoniosamente na teologia de João, para quem Jesus é o verbo logos de Deus encarnado. Também Nicodemos admite como aquele que vem de cima, aquele que vem do céu. Manifestações semelhantes se encontram em João 6,14, onde João 7,40, de acordo com Gendry, Cristo enquanto a palavra, o Logos, é a revelação da verdade. Amém? Minha visão começou a embaraçar. Por isso que eu prefiro falar ao invés de ler. Vamos lá. A frase, vejo que és profeta, atesta o poder do Logos como revelação salvadora que descortina o passado, o presente do pecador, tanto como as possibilidades futuras de uma relação final com Deus, uma relação filial com Deus. Uma vez identificado, Cristo se revelará não apenas como Messias, mas também como o centro de toda adoração verdadeira. Amém? Então aqui um estudo desta pequena frase, vejo que és profeta. E tudo que esta pequena frase da nossa perícope tem a ver com a aplicação espiritual da teologia de João. Adorarão o Pai. Vamos lá. Esta palavra pode ser analisada da seguinte forma: a adoração verdadeira é uma realidade presente em Cristo, com quem nós somos unidos ao Pai. A adoração verdadeira consiste numa relação de pai e filho de Deus, uma relação que Deus quer ter com os crentes. Essa ideia é bastante frequente na teologia de João. O que Deus quer ser, o que quer ser adorado, o que Deus quer, oh, aleluia! O que quer ser adorado, o Deus que quer ser adorado, quer antes ser o nosso Pai, ok? O Deus que quer ser adorado quer antes ser o nosso Pai, ok? Vamos lá. O discurso de João, no capítulo 1 de seu evangelho, afirma que Deus concede a todos que recebem a Cristo, o poder de serem feitos filhos de Deus. A Nicodemos, Jesus volta a destacar como exigência para uma verdadeira relação com Deus, um novo nascimento, o nascimento da água e do Espírito. Os mesmos elementos presentes na conversa entre Jesus e a samaritana, percebe? A ideia é a de que a relação pai e filho não é uma relação em que alguém trata um estranho como filho, mas também não é um jogo de faz de conta, mas se trata do indivíduo que por Deus é gerado. E o novo nascimento é um processo de geração. Em síntese, a adoração verdadeira é aquela levada a cabo pelos filhos de Deus que em Cristo alcançaram esta condição de novo nascido. Depois nós vamos estudar então esta teologia de João, a aplicação espiritual desta frase em espírito e em verdade. Partindo da ideia de que é filho de Deus, aquele que por ele é gerado, é possível concluir que adorar em espírito é o mesmo que adorar na condição de filho. Ainda que seja tolerável usar a frase para dizer que a adoração verdadeira é aquela que em espírito, é aquela que o Espírito Santo esteja envolvido, ou mesmo como sendo aquele realizado com motivação espiritual, em contraste com o que é carnal, o assunto de João está conectado com a sua teologia, é uma sequência lógica do capítulo anterior que narra o diálogo de Jesus com Nicodemos, a quem é ensinado que o ingresso à presença de Deus só é possível mediante o novo nascimento. Então nós vemos aqui em espírito e em verdade.
Jesus está falando isso para a samaritana. Só que um pouco antes, Nicodemos, um príncipe dos judeus, um homem que também era um professor, era alguém que ensinava a lei, vai se encontrar com Jesus de noite, escondido dos seus amigos, para não ser condenado por eles, reconhecendo em si que Jesus só pode ter vindo de cima, da parte de Deus, porque ninguém opera os sinais que ele opera. E Jesus olha para ele e disse: olha, Nicodemos, você é príncipe dos judeus, você é um homem da lei, que pratica e ensina a lei, mas eu vou te falar uma coisa, em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não entende nada. Como pode ser isso possível? Eu sou um velho, por acaso eu vou voltar no ventre da minha mãe, nascer segunda vez? E Jesus olha para ele de novo e diz: em verdade eu te digo, ninguém pode entrar, primeiro é ver, depois entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos fica boiando, e aí Jesus diz para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus fala para ele do novo nascimento, nascimento da água e do Espírito. Aqui nós vemos água de novo presente. Que água é essa? Água da vida, a água que gera uma fonte no coração. Eu já vi pregadores, pastores e líderes dizendo que seria relacionando isso com a água do batismo, onde Marcos 16:15 diz: todo aquele que for batizado, crer e for batizado, será salvo. Então faz aí uma associação do crer com as águas do batismo, mas aqui as águas realmente é o próprio Jesus Cristo, a fonte da água da vida, nascer da água e nascer do Espírito, nascer de crer em Jesus como o Filho verdadeiro de Deus, o Cristo de Deus. Então uma obra espiritual começa a ser realizada no coração do homem, no seu interior, e ele vem ao novo nascimento. Então só pode adorar em espírito e em verdade, segundo a teologia de João, a aplicação espiritual da tese de João, da escrita dele para nós e para aquele povo daquele tempo. Só pode adorar em espírito e em verdade, só pode dar um culto genuíno a Deus quem é nascido de novo. Por quê? Porque todo aquele ritual, fosse em Samaria, fosse em Jerusalém. Por isso Jesus disse: mulher, a hora vem em que nem nesse monte, nem em outro lugar vocês poderão adorar o Pai. Mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E o Pai procura os que assim o adorem. Ele estava falando de gente que cresce nele, como Cristo de Deus, para ter um novo nascimento, e aí sim, uma verdadeira adoração. Independente de onde você estiver, é algo acontecendo aqui dentro. Amém? Então está aí para você, e você pode, só vou ler aqui o último pedacinho, já é o final, né, desse nosso estudo do capítulo 3. Os 3 comentários acima são resultados de pesquisa de estudo, e no processo foram feitas as análises morfossintáticas e semânticas dos termos vejo como és, Pai e Espírito, tá? Então, nós fizemos aí, aliás, para colocar isso aqui para nós, né, foi feita aí uma interpretação, um estudo com ferramentas apropriadas que nós não temos aqui no momento, para que isso chegasse a nós. Foram consultados léxico. Lembra que eu falei para você o que é um léxico? Seria aí um vocabulário mais usado na época, naquele contexto e naquela língua. Dicionários e comentários. Essas são ferramentas indispensáveis ao exegeta. Ok, querido? Um bom estudo para você, espero que você releia, espero que você me desculpe, eu preciso trocar os meus óculos, né? E por isso eu estou tendo um pouco de dificuldade quando eu preciso ler, você percebe que eu perco um pouco, mas enfim, eu espero ser de ajuda para você, e é um prazer estar aqui, Deus te abençoe, e beijo no coração, bom estudo, fica com Deus.